Boa tarde para você que está aqui no Facebook, para você que está aqui no Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta nossa live semanal. E hoje eu estou aqui com a doutora Larissa. Muito obrigada, Lari, por estar aqui, por vir, por contar pra gente sobre alguns toques sutis. Ela vai falar daqui a pouquinho, antes, claro, te dando aqui as boas-vindas. Quero já logo de cara fazer um convite para que você possa escrever seus comentários, fazer perguntas aqui. Nós vamos falar hoje sobre uma técnica que a doutora Larissa trabalha, que é, gente, incrível, incrível. Eu passei pelo processo, então vou contar aqui daqui a pouquinho para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar aqui que a gente vai responder aí durante o processo, certo? Bom, eu sou a Carolina, psicóloga, coach, e tenho como objetivo realmente, ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades emocionais para lidar com os desafios, com os desequilíbrios da vida. E é por isso que toda semana eu faço aqui uma live individual às segundas-feiras, uma live com um convidado às sextas-feiras, sempre trazendo alguma informação para você, para que você possa refletir ou pensar ou saber de caminhos diferentes para você cuidar de alguma coisa aí em você. E também tem os stories que eu tenho feito aqui todos os dias, stories com conteúdo, então você pode acompanhar os stories aqui também, que a gente sempre traz uma reflexão, uma percepção que pode te ajudar aí no seu dia a dia a ampliar realmente o seu conhecimento sobre você mesma, sobre o seu estado emocional e sobre as suas possibilidades na vida, porque a gente está nela para ser mais feliz, para ter mais saúde. Então, bora lá buscar esses conhecimentos, essas possibilidades que nos levam para este lugar em que a gente pode estar melhor. E é justamente por isso que sempre às sextas-feiras eu trago aqui um profissional que venha agregar, trazer um novo conhecimento, uma nova informação, seja sobre um tema, seja sobre uma técnica, para que a gente possa também saber que acessos mais a gente tem para a gente cuidar da gente. E aí, há pouco tempo eu conheci a doutora Larissa, e justamente porque a Tati, que é a minha osteopata querida, um beijo, Tati, a Tati que a gente conhece, e a Tati, que é uma querida, ela me indicou a doutora Larissa, e dizendo que a Lari fazia microfisioterapia. Eu não sabia exatamente o que era e fiquei assim, bom, o que será que é isso? Eu falei assim, olha, são uns toques lá, e descobre algumas coisas. Eu falei, tá bom, vamos lá, eu adoro uma novidade, adoro uma coisa diferente, se for realmente, pra trazer mais saúde, mais equilíbrio, eu sempre fico muito disposta, muito disponível para isso. E foi assim que eu conheci a Lari. Então eu vou pedir para que ela se apresente, e aí ela vai contar pra gente o que é isso. Eu também quero compartilhar aqui como é que foi a minha sessão, a minha experiência. Bom, mas então, Lari, conta pra gente. Quem é você na fila do pão? Bom, oi gente, é um prazer, muito obrigada, Carol, muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Então, eu sou fisioterapeuta e iniciei a formação em microfisioterapia. É uma formação até extensa, tem vários módulos que a gente pode fazer e Sim. sempre se especializando um pouco mais. Sim. Então, eu fiz esse ano a formação em microfisioterapia. Primeiramente, eu fui paciente, então é maravilhoso quando a gente conhece como paciente, né? É muito legal, porque assim, eu também tenho a formação em acupuntura. E eu conheci a acupuntura primeiro também como paciente. Aí eu me encantei pelos benefícios, eu falei, gente, isso daqui é incrível. E aí eu fui estudar, porque é isso, E a mesma coisa com a programação neurolinguística. Eu também, primeiro conheci como praticante, e aí depois eu falei, nossa, isso é incrível, eu quero trabalhar com isso. É muito legal. Porque quando faz bem primeiro pra você vê os resultados em você, é muito mais bonito, Você fala assim, nossa, encanta muito mais. Então eu tenho essa formação já na microfisioterapia, também estou finalizando a especialização em neurologia infantil também. Ai, que bacana, que legal. Porque, crianças, a micro consegue trabalhar com adulto, com criança, e
enfim, Sim, né? A gente vai explicar um pouco melhor, então é super bacana, desde a criança ao adulto. Que bacana, que legal. E aí, assim, o que é a microfisioterapia? O que é, de onde ela vem? Conta pra gente. Então, a microfisioterapia, ela é uma técnica manual que foi desenvolvida lá na França por 2 franceses fisioterapeutas, também com formação em osteopatia. Lá na década de 80, então, Patrice Benini e Daniel Gurujão. Então, os dois, a partir dessas formações que eles já tinham, eles iniciaram então os estudos na microfisioterapia. A microfisioterapia, ela atua tanto na prevenção quanto no tratamento de disfunções físicas e somatoemocionais. Então, somatoemocionais, traduz aqui, porque eu acho que às vezes a gente usa alguns termos que a gente que é profissional na área da saúde conhece, e a gente vai usando, mas né, para que todo mundo possa nos acompanhar, o que é esse termo? São então algumas coisas que acontecem emocionais, então assim, algumas situações que afetam o nosso emocional, e isso acaba refletindo aonde? No nosso físico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque já tem uns comentários, eu tô só verificando se tem alguma pergunta. Não, tá. Por enquanto não, mas já tem bastante gente dando um oizinho aí. Então, são situações emocionais, né, os fatores emocionais que acabam afetando o nosso físico. Quando a gente fala do físico em si, pode ser às vezes um trauma, uma lesão por repetição, uma lesão esportiva, né? E quando a gente fala somatoemocionais, então são situações que acabam afetando o nosso físico, mas a entrada foi emocional. Isso, exato. E aí é uma praia maravilhosa, e por isso também que eu me encantei muito pela microfisioterapia, quando eu fui, né, quando eu conheci, quando a Lari me falou a respeito e fez a sessão comigo, porque ela, né, foi me contando o quanto, né, as questões emocionais, e a gente dentro da psicologia sabe disso, e eu acho muito rico que de uns anos pra cá, a medicina foi nos compartimentalizando, nos separando em partes, né? Compartimentos, vários compartimentos. Então, assim, a gente tem um problema no pé, a gente vai no especialista do pé. A gente tem um problema no estômago, vai no especialista do estômago. A gente tem um problema no joelho, vai no especialista do joelho. Um problema no coração, vai... E claro que é importante porque aquela pessoa estuda aquele órgão e ela vai saber mais a respeito daquele, né? Ela vai cuidar melhor daquele. Então isso é fundamental, não é que não é para acontecer isso. É importante. Agora, ao mesmo tempo, com esse movimento, a gente se distanciou um pouco de olhar o ser humano como um todo. E principalmente de ter a percepção de que muitas doenças físicas, elas têm uma questão emocional prévia, e aí a gente desconsidera isso. Então, é claro que hoje a gente tem também, acho que a gente teve o movimento da medicina por um tempo, e hoje a gente também tem uma série de outros cuidados fazendo um movimento contrário, né? Pra gente, e a microfisioterapia, a osteopatia, a acupuntura, a psicologia, são, né, depois, né, as ciências que vêm agregar e estar junto com a medicina para olhar de novo esse ser humano no todo, né? Porque ele traz uma série de questões, de informações que ele vai registrando ali no inconsciente, que, né, na neurologia, e que elas podem ter repercussões que às vezes não são imediatas, são depois de muito tempo. E então dentro da psicologia a gente sabe disso. E a fisioterapia é muito interessante porque eu conhecia, já não mais, mas a ideia quando eu fiz faculdade era de que a fisioterapia era muito na estrutura, ela é muito voltada para a estrutura. E eu vejo a fisioterapia cada vez mais com possibilidades de olhar também essa pessoa como um todo. Né? E a osteopatia faz isso e a micro faz isso, e acho que é uma junção maravilhosa quando a gente fala da micro. A micro, que é talvez, né, a junção mesmo da psicologia com a fisioterapia. Né? Então isso é muito rico. E aí assim, então a micro ela tem como princípio, né, deixa eu ver se eu entendi, como princípio que a gente tem questões emocionais que ficaram registradas e que essas questões emocionais vão gerar traumas físicos. Isso, vão gerar sintomas. Sintomas. E aí esses sintomas, Ari, porque a gente também quando fala em fisioterapia, como eu estava falando há pouco, às vezes a gente tem... não está nos ouvindo? Deixa eu ver, Joana, o que estão sem... A gente está sem áudio.
Deixa eu só observar o que está acontecendo aqui. Obrigada, Joana. Eu vou verificar o que por que a gente tá sem áudio. Ah, já sei por que a gente tá sem áudio, porque acho que tá muito baixinho. Joana, você vê pra gente se melhorou, por favor? Me fala se tá melhor o som. Você dá esse retorno, por favor, ou a Terezinha também, se puder contar pra gente se agora vocês estão nos ouvindo, eu agradeço, porque a gente não consegue... O Instagram tá normal. O Instagram acho que tá. Acho que ninguém... a semana passada a gente não tinha som lá. Hoje a gente tá sem som aqui, a gente dá uma revezada. Mas então, e aí assim, a fisioterapia, a gente sempre pensa muito, vou fazer fisioterapia porque eu tô com dor na lombar, ou porque eu tô com dor no joelho, ou porque eu lesionei o quadril, porque, enfim, aí eu vou fazer fisioterapia. Sim. A microfisioterapia, ela é muito mais abrangente do que isso. Sim. Porque não é só uma dor localizada. Não. Ela é qualquer sintoma que você tenha. Exatamente. Ela também é preventiva? Exatamente, ela é preventiva. Então, assim, a micro, ela tem como fundamento científico a embriologia, a filogenia, né, a filogênese, a ontogênese e a anatomia. Então, esses estudos que começaram lá na década de 80, eles começaram a princípio lá na embriologia, para entender desde a primeira semana de fecundação o que acontecia dentro, né, daquele embrião. Então, ocorreu a fecundação. O que acontece ali? Quais são os tecidos que são criados? Quais são os tecidos que dão origem aos tecidos que temos hoje? Então, hoje, né, quando a gente estuda embriologia, a gente sabe que a gente tem os tecidos, por exemplo, 3 tecidos que são muito importantes, que são o ectoblasto, o endoblasto e o mesoblasto. Né? Esses tecidos vão dar origem a diversos outros que tem aqui no nosso corpo. Um deles, que é o ectoblasto, ou ectoderme, ele vai dar origem à pele, ao cérebro e os seus anexos. Isso significa o quê? Isso explica o porquê desse toque. Esse toque sutil, então, que é na nossa primeira camada, a epiderme, esse toque que é totalmente mapeado, que é específico, né? Que a gente aprende a fazer no paciente, esse toque, ele acessa, então, através da epiderme, o nosso sistema nervoso. Acessando o nosso sistema nervoso, a gente consegue, então, dentro desse mapeamento, desse toque específico, a gente vai encontrar o quê? A vitalidade de cada tecido. Então, cada tecido, músculo... Tá, mas são lugares específicos, então, são pontos específicos. E você viu como quando eu te atendi, né? Você vai do pé à cabeça. E aí a gente vai... A gente que é leigo só percebe que vai tocando, mas não, tem os locais específicos que a gente faz o quê? Nós fazemos um toque que se chama ausculta palpatória. Então, a gente vai palpando os tecidos, de acordo com a profundidade, então derme, epiderme, nós vamos palpando esses tecidos e conforme a gente vai palpando com esse toque... Eu tô ouvindo, eu vou só arrumar aqui porque tá sem som mesmo, tá não bom. Sei o que houve aqui. Tá bom. Mas pode... E conforme a gente vai acessando, então, esses tecidos, nós vamos buscando o ritmo, né, o ritmo normal, o ritmo vital de cada tecido. Então, cada tecido tem um ritmo. Sim. Né? Nós aprendemos a estudar cada tecido desse, cada ritmo. E quando a pessoa, né, ela sofre uma lesão, ela sofre um trauma, seja esse químico, físico, tóxico ou emocional, então eu digo físico, que pode ser um trauma, né, uma lesão muscular, uma entorse, químico e tóxico pode ser... Só uma licencinha, a gente travou aqui, eu vou reiniciar, mas a gente tá ali, tá rodando, continua. Pode continuar, eu vou reiniciar aqui. Pode continuar? Pode continuar, que a gente tá ali. Quando a gente fala do químico, né, a gente pode ser até mesmo uma vacina, algo que a gente toma e o nosso corpo não estava preparado para receber aquela agressão. Então, vamos lembrar, né, aqui que o nosso corpo, né,
ele é espetacular, né? Ele foi projetado, ele foi criado para conseguir, então, se autorregular. Sim. Né? Esse é até uma das bases do nosso sistema imunológico, né? Da homeopatia, porque o nosso corpo, ele consegue, então, ele consegue reconhecer um agressor e ele consegue gerar, então, dentro do nosso organismo, uma forma de combater esse agente agressor e eliminar ele do nosso organismo. Sim, sim. Né? Ele faz isso naturalmente. Naturalmente. Só Exato. que quando a gente recebe uma informação, um trauma, como eu falei, seja físico, tóxico, químico ou emocional, e o nosso corpo não estava preparado para aquele momento, não estava preparado para aquela agressão, porque ou ela foi forte demais, né? Ou ela foi muito repetitiva, né? E aí o nosso corpo, ele não estava pronto para combater. Ele recebe a informação e aí ele vai armazenando na célula a memória. Por isso que muita gente fala, né? A microfisioterapia, ela acessa a memória da célula. Então, ela acessa a memória da célula. Esses traumas, eles vão deixando traços nas nossas células, que vão gerando uma certa deformidade, como é a nível do sistema nervoso, né? Ele gera uma deformidade a nível celular, que, consequentemente, gera uma alteração, né, tecidual. Então, aí, a gente volta para o que eu falei do toque. Esse nosso toque que a gente aprende, como a gente sabe o ritmo vital de cada tecido, quando há uma lesão, esse ritmo, ele é interferido, né? Ele tem um bloqueio. Então, ao tocar, você identifica que ali não está como deveria estar. Exatamente. E aí, então, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Aí a gente tem, né, dos nossos criadores, um controle, um mapa de todo o nosso corpo, porque aí eu encontrei ali aquele bloqueio. Mas qual é a repercussão desse bloqueio? Esse bloqueio pode ter sido na minha perna, mas a repercussão pode ter sido em outro lugar, pode ter sido numa víscera, pode ter sido por isso que eles estudaram então na embriologia, quais tecidos tinham correspondência com qual tecido, para entender que às vezes... Que a gente vem desde... Por isso que é tão importante saber o que tecido deu origem a quê? A que órgãos, a que partes do nosso corpo, porque aí, a partir disto... Então, se tem uma correspondência, sei lá, por exemplo, essa parte tem correspondência com X, com um órgão X específico, é isso? É isso. Que interessante. Então, eu posso ter tido, né, mesmo que seja um trauma emocional, né, ele pode ter afetado um órgão que diminuiu então a vitalidade, né, gerou uma fragilidade naquele órgão, e aí eu posso ter uma repercussão, né, talvez até em um músculo também, além daquele órgão. E aí, encontrando então esse bloqueio, né, essa cicatriz patológica que a gente fala, então quando a gente encontra isso, a gente encontra a repercussão, onde está repercutindo. Sim. Quando a gente encontra quais foram os locais que repercutiu essa cicatriz, a gente consegue também, que aí foi até o que você falou, que consegue encontrar algumas informações, a gente consegue datar. O nosso corpo, ele consegue nos informar, datar quando que aproximadamente aconteceu. Gente, é muito maluco isso, porque a Lari fez comigo e, de fato, ela falou uma data, né, em X tempo te aconteceu alguma coisa. E aí ela falou, e inclusive, muito interessante, inclusive ela me disse que tipo de coisa tinha acontecido, que tipo de sentimento tinha sido despertado em mim naquela situação. E aí é muito maluco, porque você fala assim, como assim que está registrado aqui? Como é que pode? Realmente uma situação em que, de fato, eu me senti exatamente desse jeito, tá inclusive datada. Como é que pode? É bem doido isso. Sim. É bem doido. O nosso corpo, ele fala. Sim. Ele fala, né? O nosso corpo, ele fala. Ele fala. E nós, fisioterapeutas, quando nós estudamos, então, a microfisioterapia, a gente aprende a ouvir. Sim. A gente aprende a ouvir cada tecido, a entender
como se você perguntar pro corpo, né, a acupuntura fala isso, a gente tem vários testes hoje já muito estudados que o nosso corpo ele responde a tudo que a gente pergunta. A gente só precisa saber perguntar e saber ouvir. Exatamente. Não é uma coisa que do nada, né, eu vou aqui olhar pra você e falar, então, pôr a mão em você. Não é assim. Existe realmente muitos anos de pesquisa, né, e até hoje, né, então esses estudos perduram, porque a gente continua constantemente estudando, buscando sempre com base científica, estudando o corpo, entendendo o que acontece, como que funciona. Então existem ainda muitos estudos, né? Sim. Que a micro ainda ela é nova, sim, né? E uma coisa que é interessante, eu já falei isso aqui em outras lives, com outras pessoas que a gente acaba falando de trauma, enfim, de uma situação emocional traumática. Isso é uma coisa importante, né? A Lari falou duas situações, ou foi um evento muito importante, ou ele se repetiu algumas vezes. E a gente sabe que os nossos maiores aprendizados, eles vêm exatamente por um alto impacto emocional ou por uma repetição. Agora, o alto impacto emocional tem uma coisa interessante, que às vezes a gente acredita que é algo mirabolante, algo assim de outro planeta, e como assim, mas não aconteceu isso, então não é isso. Não. Isso pode ser muito sutil, porque o mirabolante é o valor que você dá para aquilo, é a leitura que é feita naquele momento. Então não precisa ter sido, por exemplo, pode ter sido uma mudança de casa. Sim. Que pode ser uma coisa que teoricamente seria uma coisa simples, mas a forma como aquilo foi registrado na sua memória, isso pode gerar uma situação traumática. A forma como a gente recebe essa informação. Então não é assim, nossa, eu não tive grandes traumas. Ótimo, maravilha. E certamente você teve registros ao longo da vida, e pode ser que alguns desses registros, pode ser não, gente, eu diria assim, se a gente tá vivo, não dá muito pra não ter. Não, né? A gente trabalha, não dá muito pra vive. ter isso. A gente vive, a gente, né, assim, a vida é dinâmica. A gente convive com pessoas, a gente ao longo da vida tem perdas, tem frustrações, tem ganhos, tem alegrias. E isso tá no jogo da vida, né? Faz parte. Agora, é claro que isso gera uma repercussão no sentido de que em alguns momentos eu posso receber isso e fazer um registro de que, sei lá, naquele momento eu me senti rejeitada, ou desprezada, ou excluída, ou não amada, ou X, né, que eu me senti com menos valor. Enfim, eu faço ali algum registro que fica marcado, né, e que ele vai trazer uma repercussão, né? A micro, especialmente, cuida disso, né, desses pequenos registros. E é muito legal porque eu tô entendendo, né, veja se, né, isso quando eu perguntei agora que é preventivo, é porque assim, às vezes, a gente lá na frente, né, uma pessoa lá na frente ela pode desenvolver doenças mais graves, né, doenças que dentro da acupuntura a gente também, né, fala isso, né, que ela começou lá atrás por um pequeno desequilíbrio. Exatamente. Mas isso foi e nunca foi olhado e nunca foi tratado. Então assim, lá atrás, sei lá, né, sei lá, mudou de casa quando tinha, sei lá, 4 anos de idade, mas a mudança de algum modo, sei lá, foi registrada de uma maneira Y por aquela criança. E ela não olhou, e aí outros eventos foram acontecendo que ela foi encaixando inclusive dentro daquele, né, como se fosse repetindo inclusive aquela sensação que ela teve lá atrás. Isso lá na frente pode gerar, sei lá, até, né, câncer, até um sintoma, uma doença mais grave, porque nunca foi olhado previamente. Exatamente. Exatamente, por isso que ela é preventiva. Quando a gente recebe o paciente, né, muitas vezes o paciente ele tem, né, uma queixa específica ou algumas queixas, nós olhamos essas queixas, nós, né, realizamos como qualquer outra sessão de fisioterapia mesmo, então precisamos fazer a anamnese do paciente, anotar todas as informações, entender o paciente, mas na hora de tratar, eu vou sim dar ênfase para aquele sintoma do paciente, porém eu também vou olhar ele no total, como um todo. Eu vou tratar algumas coisas que
talvez naquele momento ele não tenha nenhum sintoma, então seja algo assintomático, mas eu vou tratar para que não gere um sintoma, né? Sim. E eu também vou tratar o sintoma dele. Ou seja, a pessoa pode fazer o tratamento mesmo sem assintomático. Mesmo Assintomático. Sem sintoma, assim, eu vou fazer para prevenir doenças futuras. Exatamente. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, mas quantas sessões de microfisioterapia eu vou precisar? 10, né? Que a gente já está acostumado. São 10 igual a fisioterapia convencional? Não. Depende muito, vai de paciente para paciente, claro. Sim. Mas assim, a gente... costuma falar que, digamos que de 3 a 4 sessões, você já consegue ter Tem paciente que com uma sessão ele já fala, nossa, eu estou ótimo, né? Sim. Mas normalmente de 3 a 4 sessões, pronto, fiz as sessões, né? E não vou precisar nunca mais? Então, como a gente acabou de falar, né? Nós somos seres humanos, estamos vivendo, sim, né? Então, a cada 6 meses, uma vez por ano, posso fazer uma sessão de microfisioterapia? Deve, porque mesmo que você não esteja com sintoma, você pode ter já gerado algumas memórias, você já até possivelmente, né, já tem ali se instalado algumas cicatrizes, mas que no momento são assintomáticas. Então a gente já consegue prevenir que gere um sintoma e que vire posteriormente uma doença. Sim. Então por isso que ela é preventiva, sim, também. Sim. Então isso que é muito, muito legal. E também é importante, né, salientar que a microfisioterapia você vai realizar numa sessão, né, igual nós fizemos. Fizemos a 15 dias, né, mais ou menos, que a gente fez. O corpo, normalmente, ele demora de 1 a 2 dias ali que o paciente ele vai precisar, né, quando termina aquela sessão que a gente pede, para ele tomar bastante água, para ele se hidratar. Então, de 1 a 2 dias, o corpo vai iniciar realmente aquele processo de autorregulação, né, de autocura. Então, ele vai voltar à homeostase, ao equilíbrio dele normal. Só que esse processo, ele pode durar de 30 a 60 dias. Porque, vamos lá, né, a gente teve uma alteração a nível celular, a nível tecidual, que eu corrigi, né, eu mostrei pro corpo e falei, olha, vamos lá, agora a gente precisa corrigir isso daqui. Eu dei a informação pro corpo, essa informação muitas vezes nós damos apenas via corpo, não necessariamente precisa ser verbal, exatamente, não necessariamente. Normalmente a gente dá uma informação, mas assim, outra pro paciente. Assim, como é que você dá essa informação pro corpo? Então, conforme foi feitos os mapas, né? Então, eu encontrei a lesão. Você faz as perguntas, exatamente. O próprio corpo responde, você aí, apalpa, vê onde é que tá. Exatamente. E aí você identificou lá o que tem. Nós já temos, de acordo nesse mapeamento, nós já temos o local de correção. Olha, gente, é muito louco. Porque ela tem ela traz umas folhinhas assim, ela vai anotando, ela vai anotando as coisas que ela vai, né? Tem a gente assim, várias, acho que são várias partes, não sei. E ela vai anotando o que ela encontra em cada lugar, né? Sim. Mapeando, é um mapeamento mesmo. E aí, de repente, assim, aqui, né, assim, X, em tal data, tal coisa aconteceu. Como assim? Como assim? Esse mapeamento, né? Então, esse mapeamento, como você fez a acupuntura, né? Então, por exemplo, na acupuntura a gente tem todos os meridianos. Sim, né? Sim, então, é um mapeamento que eu posso olhar e falar assim, Carol, não entendi nada, né? Exato. Mas você que estudou, você fala assim, não, tô super aqui tranquila. Tá claro, é isso, é claro. É super claro. Sim, então, pra gente, né, a gente consegue estudar e aprender a ler o corpo e entender todo o mapeamento que foi feito. E esse mapeamento, quando a gente bate o olho e não estudou, a gente fala, mas o que é isso? Por quê? Porque ele é a junção da anatomia e da embriologia. Então, quando às vezes a gente olha e fala, não faz sentido isso pra mim. Mas é porque ele veio com a origem embrionária. Então, por isso a gente consegue mapear e conseguir corrigir. A gente mapeia, encontra e já consegue corrigir. Então, mas por exemplo, a acupuntura, você coloca uma agulha pra fazer a correção. Na microfisioterapia, é o toque? É o toque. Aquele toque. Esse toque, ele pode ser com origem de um leve estiramento, um empuxo. Ele pode tem diferentes pressões que nós fazemos na pele, né, na derme, na epiderme do paciente,
para conseguir encontrar e também para corrigir. Então, temos os toques específicos para cada tecido, né? Então, cada tecido, além de ter o seu ritmo, tem a forma que a gente deve tocar nele para conseguir encontrar essas informações e também para conseguir corrigir. E o legal é que, assim, quando a gente fala corrigir, é com base nos fundamentos, por exemplo, da homeopatia. Eu mostro pro meu corpo qual foi aquele agressor, aquela memória. Eu mostro para ele, e quando eu mostro para ele inicia a correção. Entendeu? Entendi. E então, por isso que tem de 30 a 60 dias, porque eu mostro pra ele qual foi a agressão, qual foi a lesão, e aí ele vai iniciar essa correção. Então, nos 24 horas ou até 2 dias, a pessoa às vezes tem uma sensação de prostração, um pouco cansada. Por quê? Se eu tinha uma disfunção, uma alteração na vitalidade, e eu passei essa informação para o corpo corrigir, o seu corpo ele vai mandar o seu organismo vai focar totalmente para corrigir aquilo que estava causando um problema. E por ser a nível celular, então o seu corpo vai focar muito naquilo, porque aquilo pode ter tido uma repercussão, como eu falei, em vários outros pontos. Então ele vai precisar corrigir, então ele foca em corrigir aqueles pontos, que normalmente não é apenas né? A gente encontra mais, mesmo que não seja relacionado àquele sintoma específico do paciente, então outros que a gente também pode encontrar, e passar essa informação para o corpo para corrigir. Então aí essa correção, ela se inicia ali no toque do fisioterapeuta, mas o corpo continua. Então aí o paciente precisa tomar bastante água, se ele conseguir, se ele puder fazer um pouco de repouso, ou no sentido, então eu não posso trabalhar depois de uma sessão de microfisioterapia, não, mas se você tem academia para fazer, se você treina, tenta naquele mesmo dia não treinar, para não gerar tanto estresse no organismo. Mas é super tranquilo. Então o corpo vai ali se autorregulando. Dali 60 dias ou 30 dias, a gente vai marcar uma outra sessão. Vamos encontrar outras coisas, aí já tem uma outra etapa que a gente vai tratar. Então, e aí eu tenho uma pergunta justamente relacionada a isso, que é assim, quando você faz a primeira vez, vem uma informação e vem uma data. Essa data, ela é a data mais antiga em que aquilo aconteceu, ou ela é a última informação que você, por exemplo, se a gente entende que tem um trauma recorrente, né, tem uma situação que ela se repetiu várias vezes. É a primeira que vai aparecer ou é a mais recente? Na verdade, é a mais forte. É a mais forte. Mesmo que tenha sido recente, mas pro corpo ela não foi tão agressiva. O corpo, vamos pensar assim, que a gente tem um pote, né? A gente tem um potinho e ali dentro desse pote tem várias memórias, várias informações. Então, a gente vai pelo que está ali transbordando no pote. Então, a gente vai corrigindo pelo que está transbordando, que são normalmente aqueles sintomas que estão já ali exacerbados. Esses sintomas pode ser realmente um sintoma como, por exemplo, uma pessoa que tem uma fibromialgia. Mas também pode ser só, nossa, eu estou com uma alteração de memória. Ou eu não estou dormindo muito bem. Estou um pouco cansada. Não necessariamente seja um sintoma muito forte, né? Mas aquilo que está bem transbordando, aquilo que já está no topo pro corpo, que também funciona nessa parte preventiva, porque às vezes está ali no topo, mas ainda não transbordou. Então eu já consigo corrigir antes que transborde. Mas normalmente, quando o sintoma já está muito agudo, né, ele já está exacerbado, é porque ele já está transbordando. Então a gente vai corrigindo aquilo que o corpo já vai apresentando para você como, me ajuda porque estou no meu limite. Que é normalmente quando alguém procura ajuda, né? Olha, eu tô com essa dor aqui, ou eu não estou dormindo, ou eu tô... Até a pessoa conhecer todo o tratamento da microfisioterapia, ela vai com a dor. Com a dor, ela vai com o problema que ela está ali, ela tá, né? Eu estou com esse problema, então nesse momento que ela chega, isso, né, já está transbordando o pote. Se ela chega sem sintoma nenhum, talvez ótimo, né? A gente já vai corrigindo antes que gere. E às vezes, por mais que a pessoa fale, eu não estou com um sintoma, como eu falei, mas
nossa, eu não tinha nada, mas depois que eu fiz a sessão, parece que eu fiquei melhor do que eu já estava. Aparentemente eu não tinha, mas eu fiquei melhor, minha memória tá melhor, meu sono tá melhor, eu me sinto mais ativa, isso também. E também o que é legal, Carol, é que muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas será que eu vou fazer a sessão de microfisioterapia e eu sairei curada daquela doença X? É interessante também. Né? E aí eu nunca mais vou tomar aquele remédio que era super forte, que eu tomava, que era controlado, enfim. Não necessariamente. Não necessariamente. Provavelmente, se você faz um acompanhamento médico e o médico achar que o paciente está bem, através de exames, ok, mas isso é totalmente médico, né? O médico que prescreve e é o médico que está tratando. A microfisioterapia, ela serve para ajudar, por exemplo, a ter uma resposta melhor àquele tratamento, àquele medicamento. Então, a pessoa está fazendo um tratamento e quer fazer a microfisioterapia, ótimo, você vai ter uma resposta melhor muitas vezes. Ou aquela pessoa que fala, nossa, já estou no 3º remédio para X doença e eu não melhoro, o meu médico está sempre trocando. Por exemplo, o meu caso, né, eu tinha o diagnóstico de deficiência imunológica. Aí meu médico falava, olha, vou te passar um remédio que você tomava com 3 anos, porque já tomou todas as vacinas, vacina mensal, vacina diária, e seu corpo não reage mais. Então, a microfisioterapia, ela serve muitas vezes para fazer o seu corpo ter uma resposta melhor. Às vezes chega o paciente e fala assim, nossa, depois que eu fiz a sessão, você acredita que aquele remédio funcionou? Na verdade, não foi o remédio que funcionou, foi o seu corpo que se limpou e conseguiu ter uma melhor aceitação daquele remédio. Ele teve uma melhor resposta. Não significa que você não vai, nossa, eu não preciso mais. Não, mas talvez melhore. Nossa, eu tô tomando aquele remédio há muito tempo. E aí é o que a gente às vezes comenta, né? Parou de fazer efeito. Não parou de fazer efeito, mas talvez esteja na hora do seu organismo ser limpo, né? De fazer uma limpeza no seu organismo para que ele tenha uma melhor aceitação. Porque o que a gente não sabe, né? Na nossa cultura, mas o nosso intestino, ele é fundamental, né? Ele é praticamente o nosso cérebro, né? A gente não acredita. E quem faz a absorção dos medicamentos, né? Quem faz a absorção de todos os nutrientes? O nosso intestino. Então, se você limpa o seu intestino, se você faz uma correção, muitas vezes, por uma sobrecarga que o seu intestino, né? Por algum motivo estava, porque como eu falei, pode ser um trauma físico, tóxico, né, químico. Então, às vezes, muitos remédios, durante muito tempo, ele realmente não consegue ter uma boa absorção. Então, você fez uma sessão de microfisioterapia e, nossa, eu começou a ter absorção. Exatamente, uma melhor absorção. Então, ela auxilia outros tratamentos, desde o bebê ao mais idoso. Que legal, é muito bacana, porque ela tanto pode ser complementar, porque ela pode estar, né, junto, ela pode ser preventiva, e é muito rico porque ela, de fato, né, você vai olhar o corpo inteiro da pessoa. E eu sou apaixonada por compreender como que o nosso corpo nos dá as respostas. Se a gente souber, né, falei isso já aqui hoje, como nos dá as respostas que a gente precisa. E às vezes a gente faz uma movimentação de procurar tanto aqui fora e não faz um movimento para dentro, né? Eu venho falando muito assim, né, sobre identidade, sobre conhecer a própria identidade, conhecer a si mesmo, fazer um trabalho aqui para dentro, para eu me conhecer de fato, porque o meu próprio corpo tem as respostas do que me faz bem, do que não me faz bem, do que me desconfortou, do que não me desconfortou. E isso dentro da programação neurolinguística, a gente diz que a programação neurolinguística é principalmente a teoria com que eu trabalho dentro da psicologia, e vai falar muito das nossas programações mentais. E para programação neurolinguística, os nossos sintomas, eles são uma conversa da nossa mente com a gente mesmo, para dizer que alguma coisa não está bem. Então, casa muito com isso, né? Porque assim, você tem, sei lá, uma dor lombar, você tem uma gastrite, você tem um problema no intestino. Assim, isso daqui é uma informação de que alguma coisa aí não está bem. Não está bem. E aí você precisa ouvir o que é esse não estar bem. Exatamente. Então, assim, pare,
e escute, pare e realmente esteja atenta a isto, porque certamente você vai ter uma resposta. E é muito interessante uma outra coisa junto com isso, que eu venho também muito no processo meu pessoal de autoconhecimento, trabalho muito isso com os clientes, e como às vezes a gente leva um tempo para se dar conta de algumas coisas. Um exemplo disso é que agora, durante a nossa conversa, eu tô me lembrando de coisas que eu melhorei. Olha que coisa louca, né? Porque eu falei assim, melhorei, eu tô bem, eu tô ótima. Mas, por exemplo, exatamente o meu intestino, né? Depois que a gente fez a sessão, eu comecei a ter uma melhora no intestino interessante, né? O meu intestino está diferente do que ele estava. Não que ele está ótimo, mas ele está melhor do que ele estava e ele está diferente do que ele estava. E por exemplo, quando a gente faz esse tipo de conversa, por isso o retorno na microfisioterapia com uma frequência, né? A psicoterapia também, que você vai ali com frequência, porque tem coisas que você não se dá conta sozinha, você não sabe fazer essa leitura sozinha. E é importante ter um profissional que te ajude a fazer esta leitura, que ajude, né? Por exemplo, eu trabalho com isto, a Lari é fisioterapeuta, também trabalha com isso, e ela foi conhecer, primeiro passando por alguém, passando por uma pessoa que fez com ela, e eu faço muito esse movimento de buscar profissionais que possam cuidar das coisas que existem em mim, porque eu preciso ser cuidada, né? Para que eu esteja bem, para que eu também possa cuidar de outras pessoas. Então, a gente fazer esse movimento, e como é interessante, como às vezes a gente leva um tempo para, mesmo estando atento, dá pra perceber algumas coisas em nós mesmas. E até assim, até um estado de melhora, né? Então assim, o nosso corpo ele fala, alguma coisa em mim melhorou, porque meu intestino tá melhor. Às vezes a gente espera uma melhora gigantesca, Exatamente. né? E ele aos poucos, ele vai trabalhando, né? Exatamente. É gradual. Assim como, às vezes, a doença, né? Às vezes a gente não percebe aquela dorzinha que vem um dia, some 3, aí vai indo, quando você vai ver ele já tá enorme, e você fala, nossa, mas eu nem percebi. Exato. Então, esse autocuidado, né, essa atenção, o calibrar sempre a nossa atenção para com a gente, ela é muito importante, é fundamental, né? Eu acho que quando por toques, por exercícios mentais, por conversas, são possibilidades da gente mudar o significado daquilo que aconteceu, né? E uma coisa também interessante que na microfisioterapia ela identifica, ela conversa, dá informação para o corpo, pode contar ou não isso pra gente. E quando conta, é interessante, porque daí assim, o que eu faço com essa informação? E acho que aí entra um pouco, né, o casamento mesmo com a psicologia. Sim. Porque assim, então, ok, como é que eu percebi que isso aconteceu, percebi que eu dei este significado, e como é que agora eu transformo este significado? Exatamente. Porque o meu corpo já está ali fazendo uma movimentação de ordem fisiológica, física, e se eu fizer isso também emocionalmente, se eu imprimir um novo significado àquela experiência, a chance de eu ficar melhor ainda e lidar melhor com as questões que vão me acontecer daqui pra frente só aumentam. Exatamente. Então é o cuidar, é o dissolver e o dar conta de também transformar este significado. Exatamente. É realmente assim, é muito casado, né? É muito próximo, porque é muito sutil, onde começa um, onde termina o outro, porque é muito sutil o corpo e mente. Não existe uma separação. A gente separa de um ponto de vista didático, mas assim, por exemplo, na medicina oriental não se separa. Não se separa porque é muito ocidental essa separação. Né? Então, onde é que vai uma coisa, onde é que vai outra? E a microfisioterapia, ela trata muito desta sutileza, né? De onde vai um, onde vai outro. E aí, quando você fala assim da embriologia, por exemplo, é incrível, porque isso já começa desde a nossa formação, né? Desde da nossa constituição física total. E passa por toda a nossa vida. Sim. Né? Que legal, que bacana, muito rico. E aí assim, então a microfisioterapia, ela é indicada para qualquer questão e inclusive para nenhuma. Se eu tô bem, vai fazer para continuar bem. É basicamente... Exatamente, porque por ela atuar a nível celular,
Então ela abre assim um leque, né, de benefícios. Sim. Pode tratar, como eu falei, de uma fibromialgia, a uma constipação, a uma azia, a uma enxaqueca, Sim. né, a uma alergia, enfim, ou simplesmente uma alteração de memória, um déficit de atenção. Sim. Então, por exemplo, crianças, né, que têm autistas. Então a gente consegue tratar, não necessariamente precisa ter aquela patologia instalada. Então você simplesmente pode fazer a sessão de microfisioterapia como Sim. uma prevenção mesmo de algum sintoma ou de alguma patologia. Muito legal. Lari, muito obrigada. Nossa, muito bacana a gente saber disso, passar pelo processo, é fantástico, é de uma sensação muito agradável, né? A minha sensação de um relaxamento, de uma sensação incrível. Eu fiquei realmente encantada. Eu quero fazer mais sessões porque eu tô esperando dar o tempo aí pro meu corpo se organizar para fazer de novo, porque é muito interessante, é muito Sim. bacana, e eu observo assim, né, o quanto isso tem uma repercussão que a gente vai se dando conta ao longo do tempo, como agora mesmo você falando, eu fui me dando conta, e aí a gente começa a fazer ligação com questões emocionais. Nossa, isso também tá fazendo mais sentido. Nossa, isso também tá fazendo mais sentido. É muito interessante esses insights, essas percepções que a gente vai tendo ali depois que passa um tempo, né? Isso é verdade. Lari, muito obrigada mais uma vez. Você quer dizer mais alguma coisa? Quer deixar algum recadinho? Não, se alguém tiver dúvida, pode... Ah, sim, tem o endereço no Instagram. Aqui no Facebook tem o endereço do Instagram. Você pode falar via direct ou via Instagram com a Lari. Aqui no Insta, depois a gente também coloca ali para você poder entrar em contato via Insta e tirar dúvida, fazer perguntas, enfim. Eu vou só verificar se teve alguma pergunta aqui, que a gente tá com o celular um pouquinho distante, só pra saber. Deixa eu ver, eu não consigo olhar, eu vou ter que tirar mesmo o celular daqui pra gente olhar se tem alguma pergunta. Vamos ver, eu acho que a gente teve várias pessoas que entraram, mas acho que perguntas nós não tivemos. O áudio estava ok, que a gente perguntou. Isso, exato. Acho que não temos perguntas aqui. Perfeito. Ok, acho que sim. A Tati mandando um beijo pra gente. Dizendo que ela também amou a sessão com a Lari, que ela também fez a sessão. Aqui um monte de gente dando bom dia, boa tarde. Ai, ok, tá ótimo. Ok, a gente vai então encerrando por aqui. Muito obrigada mais uma vez, Lari. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Obrigada aqui também no Facebook. A gente teve um pequeno problema ali no Facebook, então ficou cortado em 2 partes. Mas acho que dá pra gente fazer aí um bem bolado e assistir em 2 blocos, que dá pra assistir tudinho. Muito obrigada, um beijo, boa tarde, tchau, tchau.